Olá, muito boa noite para você. Está começando o Conexão Tarobá deste sábado e hoje nós vamos falar sobre eleições 2026. É importante dizer que além da participação do eleitor, dos candidatos que aí estarão, tem também um regramento. Existem normas, um conjunto que define, que disciplina as eleições. Só que muitas dessas coisas ainda virão. E nós vamos conversar a respeito desse assunto com o Dr. Nilson Paulo da Silva, advogado especialista em direito eleitoral. Nilson, boa noite, prazer em recebê-lo aqui no Conexão. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui novamente, né? Veja só, faltam apenas 7 meses para as eleições. Puxa vida, e você disse muito bem, o processo eleitoral ele tem essa carga emocional de candidatura, mas ele tem também toda a questão jurídica, né? Exato. O processo eleitoral é um processo jurídico. Então, candidatos precisam observar, partidos precisam observar, lideranças partidárias muito mais, para que a gente tenha um processo com as regras definidas, conhecidas e principalmente respeitadas. E nós temos uma eleição extremamente importante, né, Nilson? Onde vamos escolher presidente da República, senadores, aliás, vai falar sobre o número de vagas, deputados federais, deputados estaduais, governadores. São 5 eleições, a gente pode chamar assim? Nós dividimos realmente por eleições. Cada candidatura, cada vaga, cada voto é uma eleição. São 5 eleições. É uma eleição importante. No Brasil nós temos eleições a cada 2 anos. O ANEPAR tem eleições. Uma eleição é chamada de eleições municipais e já vão uns 2 anos aí das últimas eleições, né? Verdade. E neste ano as eleições importantes realmente são as eleições gerais. O Brasil todo está envolvido nas eleições. E aí nós temos candidato nesta eleição que o Brasil todo também analisa uma candidatura, que é a candidatura de presidente da República e vice-presidente. Exato. Quantas vagas estão disponíveis aí? Nós temos, Fernando, 1.600 vagas, aproximadamente 1.700 vagas em disputa. São 1.035 vagas para deputados estaduais, 513 vagas para deputados federais, né, que é o número do Congresso. Nós temos 54 vagas para senadores, mas não são 81 vagas no Senado? Sim. É que a eleição do Senado ela é dividida em 1/3 e 2/3. Neste ano, nós vamos eleger 2/3 do Senado. Então, são 54 vagas. 54 vagas do Senado, 27 vagas de governadores, mais 27 vagas de vice-governadores e uma vaga de presidente da República e uma vaga de vice-presidente. Nós temos aí 1.700 vagas em disputa nas eleições de 2026. A bancada do Paraná, por exemplo, você falou em 512 vagas na Câmara Federal, 513. né? Só 513. Só o Paraná deve eleger quantos deputados? Só a bancada paranaense. Perfeito. Então, o Paraná ele vai para as seguintes eleições. Para a bancada de deputados estaduais, são 54 vagas. Para as eleições de deputados federais, 30 vagas. E aí nós temos 3 vagas de senadores, e aqui é igual para todos os estados do Brasil vão eleger 3 senadores. Com maior número de população, com menor número de população, senadores é igual. Vamos eleger um novo governador, sim, porque o atual governador já cumpriu 2 mandatos. Já foi reeleito, a regra não permite um 3º mandato, então vamos, no estado do Paraná, eleger um novo governador e vamos também para as eleições de presidente da República. Importante, né, essa pergunta, Nilson. Aliás, você que está assistindo o programa no YouTube, no tarobá.com.br, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem são os 3 senadores da República que representam o Paraná? Muita gente não sabe quem são os senadores. Não vou nem perguntar os dos deputados. Talvez os de Londrina, você possa escrever aí. Quem são os deputados federais de Londrina? Quem são os 3 senadores da República? O Dr. Nilson falou, 2 vão dançar. Exato. Quais são? 2 vão dançar ou poderão também se eleger. Serem Eles candidatos, podem ser candidatos à reeleição. Podem ser. Mas 2 vagas estão em jogo. 2 vagas. Você já chutou aí? Então, vamos revelar agora, né, vamos revelar. São 2 vagas. A vaga do senador Oriovisto e a vaga do senador Flávio Arnes, né? E o terceiro quem é? E o terceiro é o Sérgio Moro, que também é candidato no Paraná, né? Hoje está pelo menos em pré-campanha aí, sim, de candidato ao governo do estado do Paraná. Mas olha que interessante, se eventualmente Sérgio Moro for eleito, haverá uma eleição para a vaga do Sérgio Moro? Não, porque o Sérgio Moro está eleito para 8 anos,
está finalizando o seu 4º ano e, numa eventual vacância, afastamento dele, quem assume? Assume o suplente que já está eleito. E quem seria? Você sabe quem é? Eu não lembro quem é o. Você sabe, você fez uma boa pergunta aí, agora você Porque me pegou, o suplente de senador é diferente do suplente de deputado, né? O suplente de senador, ele é eleito junto com o senador. Cada senador tem dois suplentes como se fosse um na vice. sua vaga. É como se fosse um vice. São 2 vices, inclusive. Que coisa né? interessante. Então, havendo a vaga, vem o senador da República. Se não me engano, é o Guerra, mas a gente poderia confirmar. Ô Nilson, agora, o Ratinho Júnior, ele não pode ser candidato a governador, obviamente, mas ele pode ser candidato a outra coisa, deputado, senador, presidente, até que se fala que ele pode ser candidato a presidente. Esse ele pode. Perfeitamente. Então, o candidato, o Ratinho, que já foi reeleito, portanto, ele tem uma proibição, tem uma vedação para um 3º mandato, diferentemente do vice do Ratinho, o Darcy Piana, que foi reeleito vice-governador e ele agora pode ser candidato ao governo. O Ratinho não pode mais, o Ratinho pode ser candidato a qualquer outro cargo, menos a 2 cargos, ao cargo de governador do estado do Paraná e ao cargo de vice-governador do estado do Paraná. E se o Ratinho assim decidir também, ele vai precisar daqui a pouco renunciar ao mandato. Perfeito. E exatamente isso que eu ia perguntar, né? As desincompatibilizações, né? Quem está cumprindo o mandato no poder executivo tem que se desincompatibilizar para disputar. Por exemplo, um prefeito quer ser candidato a deputado, um vereador quer ser candidato a deputado, um deputado federal quer ser candidato à reeleição. Quem que precisa se desincompatibilizar e quem não precisa? Servidores também, enfim. Perfeitamente. Bom, o calendário eleitoral está andando. Nós vamos agora já começar o prazo das desincompatibilizações e as desincompatibilizações ocorrem ou com afastamento ou com a renúncia. E aqui pode parecer um pouco complexo, Fernando, mas não é. Mas é possível entender. Quem está eleito no poder legislativo, vereador, deputado, senador da República, quem está ocupando este mandato e quer ser candidato a qualquer outro cargo, ele não precisa desincompatibilizar. Então, aquele que está no legislativo, no poder legislativo, ele pode ser candidato a qualquer cargo sem desincompatibilização. Agora, no poder executivo, que são prefeitos, governadores, senador, presidente da República, o prefeito pode ser candidato a qualquer outro cargo, porém, ele precisa renunciar o seu mandato 6 meses antes das eleições, ou seja, até o dia 4 de abril. O governador precisa renunciar? Depende. Se o governador for candidato à reeleição, ele é candidato ao mesmo cargo e é possível uma reeleição, então ele não precisa renunciar, ele é candidato no cargo, como aconteceu com o Ratinho há 4 anos atrás, e vai tranquilamente, sem nenhum problema. Agora, se ele quiser ser candidato a qualquer outro cargo, deputado, senador, presidente da República, vice-presidente, ele precisa renunciar 6 meses antes das eleições, que será no dia 4 de abril. No caso daqueles que estão no mandato e podem ser candidatos à reeleição, governadores, por exemplo, o governador Tarcísio, lá em São Paulo, ele pode ser candidato à reeleição lá, sem se desincompatibilizar. Mas ele fica sujeito a algumas restrições, né? Ele tem uma série de coisas que ele não pode fazer porque ele está ainda demandando despesas, né? Está ordenando despesas. A legislação precisa melhorar, inclusive, né? Porque alguns precisam se afastar, outros não. A gente precisaria avançar nessa questão inclusive do próprio uso da máquina durante a campanha eleitoral. Então, o governador Tarcísio, por exemplo, se for candidato ao governo do estado do Paraná... São Paulo. De São Paulo, né? Verdade. Quem sabe ele pudesse vir ao Paraná também. Seria um bom candidato. Seria um bom candidato. Então, Tarcísio, como candidato à reeleição em São Paulo, ele não se afasta, não renuncia, e ele terá algumas restrições. Lógico, tomar muito cuidado com o uso da máquina, para não ter abuso de poder político. Inaugurações, por exemplo, não pode. E inaugurações, a partir lá do mês de julho, 3 meses antes das eleições, nem ele e nenhum candidato poderá participar de inaugurações 3 meses antes das eleições. Agora vamos pegar um caso aqui do Paraná. O governador Ratinho Júnior, por exemplo, o nome dele está sendo ventilado para ser candidato a presidente da República.
Aí ele teria que desincompatibilizar. Se for para o Senado também, enfim. E ele quer inaugurar a ponte lá de Guaratuba, que deve ficar pronta em abril. Aí, inauguração não pode, ele já vai estar fora do cargo, certo? Perfeito. Então, assim, ele pode participar do evento, não como governador. Perfeitamente. Então, até o mês de julho, até o dia 3 de julho, 3 meses antes das eleições, todos os pré-candidatos podem participar de inaugurações públicas, não tem nenhum problema. Tem que tomar cuidado agora, e principalmente a partir do mês de abril, tomar muito cuidado para não ser a estrela da inauguração. É, verdade. Para não ter um destaque pessoal na inauguração, porque isso pode configurar abuso de poder político, e abuso de poder político caça registro, caça mandato. Então, governador Ratinho tem inauguração, pode comparecer? Pode comparecer. Pode ser referenciado lá? Pode até ser referenciado. Ele não vai poder usar a palavra, né? Não vai poder ter ali uma promoção pessoal por conta desta obra pública, porque isto poderá acarretar a ele sérios problemas. Certo. Quantos partidos, Nilson, estão oficializados, né, junto ao TSE para participar das eleições? Hoje no Brasil nós temos 30 partidos regulares. Já tivemos mais, já tivemos 35 partidos, já tivemos menos também, mas hoje, e que estão aptos para as eleições de 2026, são 30 partidos. O último partido foi o Partido Missão, que acabou recebendo autorização do TSE no mês de novembro de 2025. Então, destes 30 partidos, cada um poderá ter a sua chapa proporcional, a sua chapa majoritária, né? E aqui é interessante, Fernando, porque dos 30 partidos, é muito interessante isso, os partidos não visam a candidatura de presidente da República, os partidos não visam a candidatura de governadores, né? Você sabe qual que é o principal alvo dos partidos? É a chapa de deputado federal. Porque é na chapa dos deputados federais, exatamente, que vai ter o acesso a fundo partidário, vai ter acesso às emendas parlamentares. Então, os partidos, eles trabalham muito fortemente as chapas... Para eleger deputado. Para eleger deputado federal, né? Nem deputado, todos os partidos querem eleger deputado estadual. Lógico que eleger governador, presidente é importante, mas não é o maior esforço dos partidos. Então, destes 30, nós temos aí as federações. Agora, as federações são uniões de partidos por 4 anos, não é coligação, é uma federação. Hoje nós temos 4 federações no Brasil, 3 delas vão vencer agora em maio e podem renovar, e uma acabou de ser constituída no final do ano passado, que é a Federação PRD Solidariedade. Então, esse tem 4 anos pela frente. Então, são 30 partidos, 4 federações hoje. Poderá vir uma nova federação, que é a União Brasil e o PP. Esta federação já está trabalhando, inclusive informalmente, na formação de chapas, de candidaturas. Mas hoje o Brasil, portanto, tem aí um número expressivo de partidos. E o fundão? Pois é, já que você citou aí que eles querem abocanhar esse dinheiro, quanto de recurso estará em jogo para as eleições? Nós temos vários modelos de financiamento de campanha, né? Vários modelos. Você tem financiamento privado. O que é o privado? Doações de pessoas físicas. Pessoas jurídicas não participam do processo. Indústrias... Empresa, PJ não participa do processo eleitoral. É proibido, é vedado a participação da pessoa jurídica. Então, nós temos pessoa física, nós temos as doações dos próprios partidos, nós temos o autofinanciamento, que é o próprio candidato, né, colocando o seu recurso ali na sua campanha, e nós temos o fundo público. Nós temos o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um fundo exclusivamente para a campanha eleitoral, e tem, em paralelo, o fundo partidário. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as eleições de 2026 já foi definido no orçamento federal, o valor, a cifra de 6 bilhões de reais, só do financiamento público, fora os outros modelos de financiamento. Então, teremos aí, só do financiamento público, 6 bilhões de reais. Aí, gente. E você acertou quem são os 3 senadores da República? Oriovisto Guimarães, Flávio Arnes e Sérgio Moro? No próximo bloco pode ser que a gente faça uma outra pergunta aí para o eleitor também. Nós vamos para o intervalinho, gente. Daqui a pouco o doutor Nilson volta comigo para falar mais sobre as eleições, inclusive você, eleitor. O que você vai ter que fazer? Você está regularizado? Teu alistamento eleitoral está ok? Daqui a pouco a gente fala sobre isso.
ano importante, ano eleitoral. Por isso que o Conexão trouxe o Dr. Nilson Paulo da Silva, advogado especialista em direito eleitoral. O Nilson está contando para a gente aqui como que é o jogo eleitoral, quais são as regras do jogo eleitoral. E dentre essas regras, nós temos uma série de peculiaridades que candidatos e partidos devem seguir, né, Nilson? Aliás, o eleitor também, né? O eleitor também tem. O que o eleitor precisa estar, como é que ele é considerado apto a participar das eleições, Nilson? O eleitor é a figura principal, né? Porque ele ele é o dono do voto, ele é o real dono do poder, é o eleitor quem decide absolutamente tudo dentro desta situação democrática. O eleitor, ele tem dois movimentos importantes que ele pode fazer. Primeiro, se ele quiser ser candidato, ele pode ser candidato. Bom, para ele ser candidato, ele precisa filiar-se a um partido político daqueles 30 que nós já nominamos aí no bloco anterior, não é? Uhum. Ele pode escolher um dos 30 e filiar. Até quando? Até o dia 4 de abril. É o prazo final para a filiação. Então, quem não é filiado tem até o 4 de abril e poderá ser candidato. Agora, o eleitor não quer ser candidato. Ele precisa verificar a situação dele perante a Justiça Eleitoral. Se tiver com alguma pendência, precisa regularizar, justificar a última votação, tem alguma multa por não ter votado, o eleitor tem até o dia 6 de maio para regularizar a sua situação. E é muito fácil regularizar, viu, Fernando? Uhum. Não há necessidade de comparecimento pessoal na Justiça Eleitoral, basta ir na página do Tribunal Regional Eleitoral, da Justiça Eleitoral, e ali ele consegue regularizar a sua situação, até o dia 6 de maio. Importante ele fazer isso. Para quem não é eleitor, para quem ainda não é eleitor e quer votar no dia 4 de outubro pela primeira vez, lá no dia 4 de outubro, o eleitor precisa ter 16 anos no mínimo. Então, ele tem 15 anos hoje. Fará 16 até o dia 4 de outubro, ele também pode, aí sim ele precisa pessoalmente procurar a Justiça Eleitoral e requerer o alistamento. Para requerer o seu alistamento, também até o dia 6 de maio. Perfeito. Nilson, antes da gente falar do calendário, você me deu um clique numa pergunta. Quais são as condições de elegibilidade? Ou seja, o que o candidato precisa ter de ficha limpa para poder disputar uma eleição? Porque tem muita gente aí falando que é candidato fazendo campanha. Tem gente fazendo campanha e virtualmente, né, tecnicamente, não vai poder disputar as eleições. Acho que um dos casos mais emblemáticos que nós temos é o do Bolsonaro, que está preso. Ele está inelegível, certo? Perfeitamente. O Deltan Dallagnol. Hoje também está inelegível. Hoje está, a não ser que essa situação, nós estamos falando hoje é dia 20, gente. Faltando 7 meses ainda. 7 meses. Pode ser que haja alguma mudança? Pode. Mas, enfim, com o candidato que é assassino, por exemplo, ele pode, o candidato que está preso, ele pode participar da eleição ou não? Olha, quais são as condições, portanto, para alguém ser candidato, que são as condições de elegibilidade, né? As condições, primeiro, ter seu alistamento eleitoral. Certo. Ser alfabetizado e estar com seus direitos políticos e também alguns civis e criminais também não suspensos. Tá? Não suspensos. Políticos não pode ter sido cassado, não pode ter sido condenado por uma questão eleitoral. Mas nos últimos 8 anos. 8 anos. Nos últimos 8 anos. Não é? E também existem uma relação de crimes comuns e também alguns crimes mais qualificados aqui, que acabam retirando a pessoa da condição. São condições ambientais, contra o patrimônio público, contra o patrimônio privado. Contra a vida? Contra a vida, se for pelo tribunal de júri, que é o colegiado, uma vez julgado de forma colegiada, ainda que não tenha transitado em julgado, o direito político está suspenso, essa pessoa está inelegível. Perfeito. E se o candidato estiver preso por outro crime? Porque já teve no Brasil gente que se elegeu de dentro da cadeia. É possível. Tráfico, por exemplo. O sujeito está preso por tráfico, está preso por roubo. Ele pode ser candidato? Se a prisão dele for já por um processo transitado em julgado, por um processo que tem uma condenação em segundo grau, ele está com os direitos políticos dele já suspensos. Se tem a condenação, ele precisa primeiro cumprir a pena para depois voltar com seus direitos políticos. Agora, se ele estiver preso provisoriamente, temporariamente, e o processo ainda está tramitando, não tem ainda uma condenação colegiada,
ele pode ser candidato. Pode ser eleitor, pode ser candidato. Já tivemos candidaturas, inclusive na região de Londrina, com eleição dentro da prisão. É verdade. Né? O direito dele ainda está vigente. Cabe ao eleitor analisar a situação e apresentar aí o seu voto. O calendário, você já citou, Nilson, algumas datas importantes para o eleitor, a desincompatibilização, os 3 meses antes das eleições. O que mais que temos de datas importantes aí? Olha, o dia 4 de abril é uma data importante, 6 meses antes das eleições. Esta é uma data para as desincompatibilizações, para a filiação partidária, para a filiação, data limite, para a troca de partido. Quem já está afiliado a um partido, pretende se filiar a um outro partido para ser candidato, nós temos a janela partidária entre o dia 3 de março até o dia 4 de abril. Essa janela partidária é importante, ela é aberta exclusivamente para deputados. Não é uma janela para vereadores. Vereador pode trocar de partido. Agora, vereador não pode trocar de partido. Em nenhuma hipótese, existem algumas condições na legislação. Não é? Uma das condições é a autorização do partido ao qual ele está afiliado para filiar-se a um outro partido. Libera ele, o partido libera da cadeira e aí ele pode. Mas se o partido não liberar, ele não está autorizado a filiar-se a um partido. Então, lá, até o dia 6 de abril, até o dia 4 de abril, nós temos estas datas. Depois nós temos 150 dias, que é em maio, né? Para o eleitor, que não é candidato, regularizar a sua situação, fazer a filiação, e vai iniciar aí a vaquinha eletrônica, lá no dia 6. O que é a vaquinha eletrônica? Quem é pré-candidato já poderá fazer a arrecadação de doações de companheiros, de amigos, de apoiadores a partir do mês de maio, apenas de pessoa física. E depois nós teremos a segunda... Mas isso tem que estar cadastrado devidamente no Tribunal Superior Eleitoral e tudo mais. O operador, aquele que vai oferecer o serviço da vaquinha eletrônica, precisa estar cadastrado no Tribunal Superior Eleitoral. O pré-candidato não é candidato ainda, mas ele já poderá fazer a arrecadação através da vaquinha eletrônica lá no mês de maio. Perfeito. Depois, no dia 4 de julho, última data de afastamentos para quem não é do primeiro escalão. É servidor público ou é cargo comissionado, não do primeiro escalão, então ele também começa a se desincompatibilizar. Depois nós teremos lá no final do mês de julho as convenções partidárias. E as convenções partidárias, aí sim, vai definir os candidatos para lá no dia 16 de agosto começar a campanha eleitoral. E aí no dia 4 as eleições? Primeiro turno, no dia 4 de outubro, primeiro turno para as eleições parlamentares, decide no dia 4. Perfeito. E para o Executivo, se não fizer 50% do voto, nós vamos para o último domingo do mês de outubro. Que é o segundo turno. Nilson, pré-campanha eleitoral, ela já está liberada? O que o pré-candidato, né, pode fazer e o que ele, ou talvez o mais importante, o que ele não pode fazer, né, nesse período de pré-campanha? É importante, nós temos aí várias discussões, temos pré-candidatos, o pré-candidato está fazendo campanha, não está fazendo pré-campanha, a legislação autoriza a pré-campanha. Aliás, me permita só fazer um parênteses, teve o caso da escola de samba, lá Unidos de Niterói, lá, né? Isso, Acadêmicos de Niterói. Acadêmicos de Niterói, que fez uma homenagem, vamos colocar assim, ao presidente Lula, mas atacou adversários políticos do Lula, como o Temer e o próprio Bolsonaro, enfim, tudo aquilo que a gente viu lá, né? Perfeitamente. Aquilo ali é considerado, Nilson, uma pré-campanha? Tem um debate sobre isso. Tem um debate que vai aparecer, já está no Tribunal Superior Eleitoral, né? Essas decisões. A pré-campanha ainda existem algumas sombras que precisam melhorar e talvez até aqui no mês, no início do mês de abril, no finalzinho do mês de março, as resoluções resolvam. Hoje ainda não temos estas observações muito claras, mas a pré-campanha está autorizada. O que é permitido na pré-campanha? Indicar que é pré-candidato a um cargo, inclusive ao cargo, indicar quais são as razões e as motivações de querer ser candidato, pedir apoio para pré-candidatura, realizar reuniões, participar de debates, de entrevistas, de programas, inclusive nas redes sociais. Então, informar que é pré-candidato está autorizado. O que não está autorizado? Pedir voto. Não é permitido pedir voto. Não é permitido também divulgar o número da candidatura, até porque
o número será definido lá nas convenções partidárias. Isto para o legislador, mas para o executivo já tem o número, né? O partido é o número e o número é o número do partido. Isto é proibido. Então, a pré-campanha é autorizada. Mas a manifestação de terceiros em relação à promoção à candidatura é permitido? É permitido também. O pré-candidato tem que tomar cuidado com excesso de investimentos na pré-campanha, porque isto pode levar para um abuso de poder econômico, e o abuso de poder econômico poderá caçar o registro lá na frente. Já tivemos situações no passado, a jurisprudência tem situações nesse sentido. Vai fazer pré-campanha? Faça um planejamento, tenha uma orientação para poder realmente fazer uma pré-campanha segura e lá na frente ser candidato seguro, e o eleitor, quando votar também de forma segura. Perfeito. Eu já falei aqui algumas vezes, né, que nós, da TV aberta, do rádio, somos regulados, podemos dizer assim, né, Nilson? Nós somos fiscalizados, né, porque somos concessões públicas por órgãos oficiais e, enfim, no sentido de fazer propaganda eleitoral. Eu não posso colocar gente aqui fazendo apologia a candidaturas aqui nos meus programas, e a TV não pode fazer isso. Isso é pacífico aqui dentro. Agora, rede social é um verdadeiro palco, né, Nilson? Um negócio assim. E na rede social, a justiça eleitoral, ela tem ferramenta para controlar o que esses candidatos fazem por aí? Pois é, nas redes sociais, esse tem sido o grande desafio da justiça eleitoral, né? A partir das últimas eleições, já vem buscando um pouquinho mais de fiscalização. O uso da rede social está liberado, está autorizado. O que é que não pode? Fake news, matérias de desconstrução de candidatos, matérias negativas contra outros candidatos. Isto a Justiça Eleitoral não tem permitido, inclusive tem trazido as Big Techs juntos para tirar esse conteúdo do ar. Se a matéria é eleitoral, precisa da informação de matéria eleitoral. Se a matéria foi de produção sintética, uso de inteligência artificial, precisa da informação do uso da inteligência artificial. E, Fernando, a inteligência artificial será um outro grande desafio nas eleições de 2026. Há um crescimento enorme com relação ao uso dessa tecnologia, ao uso dessa ferramenta, que a norma eleitoral ainda não está preparada para isto. Estamos aguardando aí para as próximas resoluções quais serão os balizamentos para a inteligência artificial. Mas o uso da internet está autorizado, inclusive com impulsionamento. Tomar cuidado, fake news, matéria totalmente descontextualizada, né? Aquela que seja de conteúdo negativo, para que não tenha aí problemas de multas e dependendo da constância, ter também algum abuso. E o abuso caça. Aí, ó, as regras estão postas. Doutor Nilson, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no programa. Quem sabe mais para frente, né? Lá faltando 3 meses para as eleições, a gente volta e com certeza nós voltaremos a falar ou aqui ou nos outros programas da Tarobá. O importante é que você fique informado. E na semana que vem eu volto com outro convidado aqui no Conexão. Muito obrigado pelo carinho, um ótimo final de semana e até lá. Tchau, tchau.